Sabe quando começa a campanha e você olha para o seu adversário e pensa: "Meu Deus, como esse cara tem tanta gente, tanta presença, tanta estrutura, e eu tô só começando". Quem trabalha com eleição sabe. Quem deixa para começar a campanha só na eleição já começa atrasado. É por isso que hoje nós vamos falar sobre pré-campanha, como construir um caminho vitorioso para chegar lá na frente e só pedir voto e ter a certeza daquelas pessoas que vão votar em você e vão caminhar junto com você. Mas antes da gente continuar, considere já deixar o seu like na confiança de que esse vídeo vai te ajudar a construir uma pré-campanha poderosa que vai te levar à vitória lá na eleição. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações do YouTube a cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Vamos lá? Olha, eu já vi muito candidato por aí chegar na eleição e dizer: "Meu Deus, parece que tudo está perdido, parece que eu já vou perder a eleição". Eu já comecei sentindo que eu vou perder a eleição. E fique tranquilo, porque o nome disso não é incompetência. Esses candidatos que aconteceram isso, eles não são incompetentes. É só um erro crucial que muita gente não observa, mas que muda todo o jogo, resolve tudo. É. E o nome disso é pré-campanha. Algumas pessoas não fazem uma pré-campanha tão bem estruturada, e outras fazem. Esses tendem a chegar com a eleição mais forte, mais resolvido, mais bem quisto, né, bem visto pela população. E eu vou te falar o porquê. A verdade é que a campanha, né, quando ela inicia, lá em agosto, ali é só a ponta do iceberg, é só a reta final. É onde você vai garantir os votos que você conquistou ao longo da sua pré-campanha. De fato, as pessoas já chegam na eleição com um voto bem consolidado, cristalizado. Claro que há as exceções, mas a regra é que isso aconteça. Hoje, a minha proposta aqui com esse vídeo é bem simples. Eu vou te mostrar que a pré-campanha é o coração da sua vitória eleitoral. E eu vou te mostrar como construir ela, sem precisar de muito dinheiro, sem precisar de tanta estrutura e também sem precisar improvisar, fazendo a coisa do jeito certo. Antes de tudo, vamos alinhar uma coisa. Pré-campanha ela não é você pedir voto disfarçado, tá bom? Tem que ter muito cuidado com isso para que você não se complique lá na frente. Mas esse é um período em que você constrói reputação, que você constrói estrutura, que você constrói base, que você conversa com as pessoas, que você vai na rua, que você toma um café, que você vai na padaria, conversa com o seu Zé. Até rimou, né? Eh, mas esse é o momento de você fazer isso. E algumas pessoas elas se perdem construindo bastidor, construindo chapa, fazendo apenas alianças políticas sem pensar no fim eleitoral e não realizam, não fazem o que tem que ser feito, de fato, que é essa construção de reputação, de percepção, de sentimento, de chegar nas pessoas de fato. Esse é o momento de você fazer movimentos silenciosos, mas também um tanto quanto falantes. Você vai se colocar como uma opção futura. Isso é muito importante. A pessoa precisa entender que lá na frente ela vai poder contar com você para mudar a vida dela de alguma forma. Não vou entrar muito bem nisso porque esse não é o assunto desse vídeo. Mas você precisa mexer com o sentimento das pessoas durante a pré-campanha para fazer com que ela sinta que você é a solução aos problemas dela. Ainda que você não esteja dizendo para ela: "Eu preciso que você vote em mim", você está falando isso de forma indireta. E esse é o momento de falar assim, de forma indireta. Porque você já vai ter os 45 dias para falar isso de forma direta. Você precisa construir um caminho para lá na frente, e só lá na frente, você dizer: "Olha, eu posso resolver isso aqui. Agora vote em mim". Esse é o momento de você fazer isso de forma silenciosa, não diretamente assim. Então, em resumo, na pré-campanha, quando você planta reputação, sensibilização, sentimento, presença e vínculo, você vai ter uma vantagem competitiva, você vai colher essa vantagem competitiva
na hora da eleição. Então vamos inverter a lógica aqui. A pré-campanha é vista por alguns como a parte chata, a parte que não tem muita movimentação, você não pode ir pra rua, você não pode pedir voto. Mas na verdade, ela é como se fosse a musculação, é como se ela fosse o treino do atleta político. Hoje está na moda a corrida, né, então vamos fazer um paralelo com isso. Você está começando a correr agora, então você vai comprar lá o seu tênis, você vai assinar a sua assessoria, e aí quando você chegar lá na assessoria, o treinador vai dizer assim: "Olha, você vai começar correndo 5 quilômetros intervalados. Você vai correr 1 quilômetro, aí você vai andar 2, aí você vai correr 1, depois você vai andar mais 1 para fechar. Vai andar mais 2, né, para fechar. Beleza. Por quê? Porque você está começando, você não pode começar correndo. Mas aí quando você faz isso, quando você vai fazendo esse treino, quando você vai fazendo essa preparação, você vai balanceando a sua alimentação, você vai melhorando, eh, os seus você vai balanceando a sua alimentação, você vai melhorando, né, os seus costumes. Aí, daqui a 3 meses, você vai estar correndo 5 quilômetros sem parar. E aí você que começou lá num pace de 6,5, 7 talvez, agora você vai estar correndo num pace de 5, 4,5. Ou seja, você treinou, com 3 meses depois, você colheu, você está melhor fisicamente, você está mais tranquilo, você consegue correr sem precisar fazer intervalos, agora você faz 5 km direto. Basicamente isso. Na pré-campanha você treina, você faz a parte da musculação, da nutrição, você vai nutrindo, contatos, você vai nutrindo amizades, você vai plantando sua reputação para você colher na hora da eleição. Agora, faz um paralelo diferente. Imagina lá que o seu adversário ele não fez isso. Aí ele vai começar a correr 5 quilômetros direto, sem treinar, sem se preparar, sem comprar o tênis certo. E quando ele fizer, quem sabe, 2,5, ele já vai estar sentindo a batata da perna doendo. Por quê? Porque ele não se preparou. A pré-campanha é isso. É o treino, é a musculação, é a nutrição. Quem leva isso a sério, chega na final do campeonato pronto e preparado. Mas quem não leva, vai sempre arrumar um culpado. Porque ele vai chegar sem fôlego, ele vai chegar sem nutrição, ele vai chegar sem aguentar. Aí a culpa é do eleitor, a culpa é da mídia, a culpa é da estrutura, a culpa é da máquina. A culpa às vezes é até do presidente da república, menos do candidato que não se preparou como deveria. Então, a gente precisa encarar esse momento como isso. A pré-campanha é um tempo de preparação, é tempo de plantar. E como eu falei, quem planta colhe vantagem competitiva, chega lá na frente pronto, pronto, preparado para vencer as eleições. Agora, eu quero te falar um pequeno plano de ação para que você possa colocar em prática na sua pré-campanha, construir essa pré-campanha vitoriosa. Você precisa ter um posicionamento claro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa ter presença estruturada em territórios e em canais digitais. E você precisa também construir estrutura e narrativa de longo prazo. Leandro, mas como eu vou fazer isso? Calma, que eu vou explicar agora, ponto a ponto desses 3 pilares, como você pode construir isso, botar em prática esse plano de ação nos próximos meses para construir essa pré-campanha vitoriosa, tá bom? Vamos lá. Pilar 1, posicionamento público claro. Antes de você pensar santinho, jingle, número, camisa, boné, carreata, caminhada, bandeira, você tem que pensar uma coisa: quem você é? Você é a voz da renovação? Você é o cara da mudança? Você é a voz do seu bairro? Você é o cara do cachorrinho que luta pela causa animal? Você é o cara que luta pela vaquejada? Você é o cara que luta pela natureza? Quem é você? Essa é uma pergunta que as pessoas precisam saber responder. Mas para elas saberem responder, primeiro você tem que definir quem é você e levar para as pessoas e elas vão entender a sua mensagem. Então, posicionamento público, claro. Como é que você vai definir isso? O passo a passo para você definir o seu posicionamento é: defina um grande nicho, né, um grande eixo para a sua campanha. É educação? É a saúde? É a assistência? Qual é esse grande eixo? Defina. Definido isso,
Pegue mais 2 temas que se associem a esse eixo principal. E o terceiro ponto é: comece a falar sobre isso, comece a levar a sua mensagem, a sua expertise, o eixo que define você, o quem você é. Aristóteles dizia que o ethos, né, é a construção da imagem, né, a construção do eu, digamos assim. Então você precisa definir o seu ethos público, né, quem é você, quem é a sua imagem pública para o povo, e levar isso para as pessoas. E olha, você construindo isso na pré-campanha, as pessoas vão guardar isso na língua. E essa construção pode ser feita de várias formas. Pode ser em programas de rádio, você falando sobre você, pode ser nas redes sociais, pode ser com panfletos. Existem panfletos que você pode fazer antes da campanha, que não vai ter, conotação eleitoral. Você pode fazer palestras, você pode escrever artigos. Existem diversos exemplos de pessoas aqui que lançaram a pré-campanha com o lançamento de um livro. Pessoas que a pré-campanha eram visitar cachorrinhos, porque ele era defensor da causa animal, então ele ia na casa das pessoas visitando os cachorrinhos, conhecendo os cachorrinhos das pessoas. Então, existem diversas formas de você, disseminar quem é você e a sua mensagem, e isso ficar claro. Porque quando você chega num bairro de 10 pessoas, 5 tem que saber quem é você e sobre o que você fala. O que é que você é. Qual a definição? Pilar 2: presença estruturadas em territórios e canais, principalmente canais digitais. Não adianta você ser forte em um bairro só, em um lugar só, talvez em uma rede. É importante que você construa bases em diversos lugares, claro, compreendendo aonde está o seu eleitor, né. Então, o ideal é que você pense 3 níveis de presenças: territorial, onde é que o seu eleitor está? Quais são os bairros? Quais são as cidades, né, a um nível estadual, quais são as cidades? Onde é que o seu eleitor se encontra? Seus principais eleitores. Nas redes sociais, você precisa construir, reputação nos canais certos. Onde é que o seu eleitor tá? Ele tá no TikTok? Ele tá no Instagram? Tá no Instagram e no TikTok, mas não tá no YouTube? Tá no YouTube e não tá no Instagram? Você precisa entender o comportamento do seu eleitor, onde ele tá, e aí começar a construir reputação ali, para que você chegue nele. E por último, mas não menos importante, é interessante que você também construa relação, com instituições e associações. Às vezes você é católico, é interessante que você construa uma relação com a igreja católica do seu bairro, da sua cidade. Com as associações, às vezes você é defensor da causa animal e você precisa, construir relacionamento com as associações que defendem a mesma causa que você ali na sua cidade ou no seu estado, né, ou em diversas cidades do estado. Construir esse relacionamento com essas associações, porque com isso você está construindo presença. Presença nos municípios, presença nos bairros, presença na casa das pessoas, porque elas vão estar junto com você, vão ter essa identificação com você. Então, na prática, o que é que você vai fazer na pré-campanha, no pilar 2? Você vai mapear onde seu público-chave está, os públicos, né, onde seus públicos estão. Depois, você vai começar a construir presença, com reuniões, com anúncios segmentados, com talvez live, talvez escrevendo artigo para que aquelas pessoas vejam, com publicações nas redes sociais direcionadas para cada público diferente. E você vai começar a fazer isso de pouquinho em pouquinho. Não são grandes eventos, não é uma enxurrada de dinheiro em anúncios. Você vai começar a construir isso aos poucos, acertando o seu público, sabendo onde você precisa chegar e construindo essa familiaridade, porque a pré-campanha é esse momento de você chegar para algumas pessoas, você não precisa chegar para o mundo inteiro, mas você precisa chegar para algumas pessoas, as pessoas certas, da maneira certa, no canal certo. E no pilar 3 sobre a construção de bases, né, muitas pessoas erram severamente aqui. Porque acreditam que construir base é só cabo eleitoral. Não é. Cabo eleitoral é muito importante, mas ele faz parte da sua estrutura política. Lembre que você está chegando junto. Ele faz parte da sua estrutura política. Ele não é uma base sólida, digamos assim. Base, principalmente, é as pessoas que defendem você, que lutam com você, que acreditam no que você fala e que lembram de você quando aquilo que você defende é citado. Ela vai ser a militar da linha de frente.
ela vai te defender para tudo, ela vai estar pronta para, entre aspas, né, trocar tapa por você. Ela tá ali para te defender, porque ela acredita no que você faz, ela acredita no que você fala, e ela acredita que você vai, junto com ela, mudar o panorama daquela situação, daquele problema que você defende. Então é muito importante nessa parte de construir comunidade, né, que a ação seja basicamente essa. A gente tá tão próximo, tão junto, né. Você construiu uma narrativa tão boa, você falou com um público tão certo, utilizando o canal certo, que você tá tão perto das pessoas, que elas acreditam que aquilo é uma construção coletiva. A sua candidatura que vai vir lá na frente é uma construção coletiva, vocês vão juntos mudar o problema que você defende. Olha, é justamente por ver tantos candidatos desperdiçando a pré-campanha, que eu, como especialista em comunicação, estrategista político, resolvi fazer conteúdos como esse, para fazer você refletir no que eu estou errando, no que eu estou acertando, e o que é que eu vou fazer nas próximas 4, 8, 12 semanas para resolver os meus problemas e colocar a pré-campanha na rua, colocar a pré-campanha estruturada e colocar esse plano de ação que eu falei aqui agora para funcionar. Então, você repara que aquela angústia do começo, aquela sensação de eu tô perdendo, eu tô ficando para trás, começa agora a mudar, você começa a se perguntar: "O que é que eu posso fazer agora para construir a minha vitória lá na frente?". E se você gostou desse vídeo, comente aqui abaixo, mas mais do que isso, compartilhe com seu coordenador de campanha, você coordenador, assessor, compartilhe com o seu político, com o seu candidato, para que ele veja e vocês comecem agora a montar a estratégia certa de pré-campanha, seguindo o plano de ação, o protocolo que eu falei aqui, para que as coisas comecem a ser construídas e você escolha lá na frente, na hora da eleição. Considere também, antes de ir embora, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente vai junto construir agora a pré-campanha que você precisa para sair vencedor. Vão vir muito mais conteúdos, então ative o sininho para que você seja notificado. Um grande abraço e até mais.